Ora, pediram-me para fazer um depoimento sobre o 25 de Abril, uma vez que passam este ano 50 anos da Revolução de 25 de Abril, e eu é com todo o prazer que acedo a dar esse depoimento, uma vez que é das datas, para mim, mais prazerosas de recordar. Portanto, foi o dia da liberdade, foi o dia pelo qual ansiámos durante muitos anos, foi o dia que nunca mais chegava e portanto, nesse dia foi um dia de explosão de alegria, após alguma expectativa para saber qual a orientação do golpe, uma vez que na altura no exército se defrontavam o movimento de capitães, mas também um outro movimento da extrema-direita que não estava satisfeito como as coisas estavam a correr com o Marcelo Caetano. E daí que havia alguma expectativa que fosse um golpe da extrema-direita, mas a comunicação social, a rádio e a televisão, a música que transmitiam era de alguma forma tranquilizadora, uma vez que era música de intervenção. Com o decorrer do tempo, ao fim do dia, enfim, chegou a confirmação de que o fascismo tinha acabado e que entrávamos num novo ciclo. E, sobretudo, que a guerra colonial ia acabar, não é? Portanto, de facto, hoje tem-se alguma dúvida sobre quem é que acabou a guerra colonial e como é que acabou, mas eu posso testemunhar que as pessoas espontaneamente, eu estava cá por acaso, aqui no Conselho de Sé, estava em Loriga, quando ocorreu, eu estava em Angola no serviço militar e estava cá de férias e, portanto, quando as pessoas me viram, já não voltas para Angola, e eu, porque foi logo o movimento, as pessoas associaram o 25 de Abril, de facto, ao fim da guerra colonial. Enfim, mas nós estávamos num país que ninguém imagina o que era. Um país atrasadíssimo, com uma elevadíssima taxa de analfabetismo, a mais elevada da Europa, portanto, sem saneamento básico, sem redes viárias, sem escolas, sem... Enfim, um país para não recordar e um país que nós todos queríamos esquecer. Além disso, não podíamos criticá-lo, porque havia censura, havia a polícia política com uma rede de informadores que a todos atemorizava. E daí que foi com um enorme alívio que nós respiramos, que nós chegámos ao fim do dia e que nós vivemos os dias seguintes libertos dessa amordaça e portanto, prontos para enfrentar os novos tempos que viriam. E ainda bem que vieram, não é? Ainda bem que nos libertámos desse tempo, que experimentámos um período de comunicação social livre, em que nos podíamos expressar à vontade e com essa esperança de que a guerra ia acabar. Eu voltei para Angola, portanto, e enfim, as coisas foram correndo, porque a guerra colonial foi um fiasco sob todos os pontos de vista, não é? Portanto, foi o erro. Quando hoje me falam que o Salazar que era um bom estratega, eu acho que foi um péssimo estratega. Portanto, quando todos os países colonizadores da Europa, não é? Portanto, desde a Inglaterra, a França, a Bélgica, todos tinham descolonizado, todos tinham entregue as colónias e dado a independência, uma vez que chegaram à conclusão que não era viável manter uma guerra de libertação conduzida por movimentos e pelos povos dessas colónias. Só Portugal, enfim, arrogantemente se meteu nessa aventura de aguentar não uma, como começou em 61, mas passado 2 anos passou à Guiné, começou em Angola, começou a Guiné e depois passou também a Moçambique. Nós não tínhamos capacidade nem humana, nem material para enfrentar uma guerra, muito menos 3, não é? Portanto, aliás, todos os países da Europa, como disse, não tinham entregue as colónias porque chegaram à conclusão que não conseguiam aguentar uma guerra. E depois havia o problema do fascismo, não é? Como é que vamos sair deste problema do fascismo, uma vez que não havia eleições livres, não havia imprensa, não havia comunicação social livre, as pessoas não se podiam reunir, não havia partidos políticos, e havia uma teoria, sobretudo do Partido Comunista, que dizia que o fascismo ia acabar com o povo em armas, não é? Portanto, eu conhecia também razoavelmente o povo português. Aliás, eu tinha vivido uma experiência no Jardim da Estrela,
no Jardim da Estrela, normalmente nas festas da cidade, abria para a população e havia lá espetáculos dentro do jardim. Nesse ano, em 72, salvo erro, 71, a Câmara resolveu fechar o jardim e, portanto, só vedá-lo e, portanto, só recebia convidados. O povo que estava ali na expectativa de ir assistir a espetáculo, uma vez que eram as festas da cidade, quando viu os portões fechados, atirou-se aos portões e abanou-os. Aliás, eu passados muitos anos ainda hoje, acho eu, que se nota lá nos pilares alguma marca do povo, centenas de pessoas agarradas aos portões e a abaná-los. Estavam lá dois polícias, raparam dos cacetetes, levantaram-nos e todo aquele povo desarvorou. E você? E eu lembrei-me, então o Partido Comunista diz que o povo em armas é que vai dar cabo do fascismo. Dois polícias aqui, com cacetetes, com dois cacetetes, põem em fuga centenas e centenas e centenas de pessoas. De maneira que isto deixou-me mais cético quanto à forma como irá acabar o regime. E uma vez que eu não acreditava muito que os militares, enfim, que era quem era o suporte do regime, era quem fazia a guerra, que fizessem o que acabaram por fazer. Mas isto também só foi fruto daquela falha que nós tínhamos de recursos humanos. No facto, não havia recursos humanos para uma guerra, quanto mais para três. E então o regime na altura resolveu fazer legislação por forma a permitir que os milicianos, que eram os militares que não eram do quadro, aderissem e entrassem para o quadro das Forças Armadas. Enfim, isto é uma manta que não pode, quando se descobre de um lado, descobre-se do outro, de maneira que os militares não concordaram com essa legislação e, portanto, começaram a criar um movimento. Isso acrescido ao agravamento das condições de guerra na Guiné, uma vez que a Guiné dispunha já de material antiaéreo, que era quem tinha aguentado até a guerra, até aí, e ao dispor de material antiaéreo começaram a abater alguns aviões e helicópteros e, enfim, o que era o desequilíbrio antes acabou e, portanto, as forças portuguesas começaram ainda a ter mais dificuldades. Isso acrescido ao prolongamento da guerra e que levou ao golpe, ao agrupamento dos militares e que os uniu em torno do objetivo de acabar com a guerra. O que acabou por acontecer, ainda bem que aconteceu, era um regime podre que a ninguém interessava, nem a nós, nem aos povos das colónias e, portanto, nós ficámos com um país fraco, um país sem infraestrutura, sem saneamento, sem nada e logo a seguir há eleições e hoje conseguimos, por exemplo, nós estamos em Ceia não tinha um cinema, teve logo um cinema a seguir, poucos anos depois, após as eleições autárquicas, teve um cinema. Teve escolas novas, teve esta biblioteca magnífica que também se deve ao acabado 25 de Abril, uma vez que antes não havia sequer política cultural que levasse a que houvesse bibliotecas e equipamentos desta grandeza. E de maneira que eu só tenho a dizer, viva o 25 de Abril, ainda bem que houve o 25 de Abril, foi dos dias mais felizes da minha vida.